Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é, na verdade, o coração de toda a Bíblia: a preeminência, a supremacia absoluta de Cristo. E para começar, vamos diretos àquela que é talvez a pergunta mais importante de todas. Quem é, afinal, Jesus Cristo? Porque, pensem bem, a resposta a esta pergunta muda tudo. Ora, nós temos aqui duas visões completamente opostas. Por um lado, a visão bíblica, que nos diz que Jesus é plenamente Deus, supremo sobre tudo o que existe. Mas, por outro lado, a estratégia do inimigo no grande conflito espiritual tem sido sempre a mesma: tentar diminuir Jesus, pôr em causa a sua divindade. É por isso que perceber quem ele realmente é tão, mas tão importante. Então, vamos começar a explorar isto com um dos títulos mais profundos que o apóstolo Paulo dá a Jesus. Ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ok, mas o que é que isto quer dizer na prática? Bem, a palavra grega original aqui é icon. O seu significado é muito mais profundo do que uma simples imagem ou uma fotografia. Não é uma semelhança superficial. Icon significa a manifestação perfeita, a representação exata do caráter de Deus. Ou seja, em Cristo nós vemos Deus, de forma direta, sem filtros. Isto é incrível porque significa que já não temos de adivinhar como é que Deus é. Ele revelou-se a si mesmo em Jesus. E o mais impressionante é que o próprio Jesus o confirmou. Lembram-se daquele episódio em que Filipe lhe pede: Senhor, mostra-nos o Pai? A resposta de Jesus é direta, é demolidora. Quem me vê a mim, vê o Pai. Todo o caráter, todo o amor, toda a compaixão de Deus, tudo isso tornou-se visível, palpável em Jesus. E como se isso não bastasse, Jesus não deixou margem para dúvidas. Reparem bem nisto. Ele usou repetidamente o nome mais sagrado de Deus do Antigo Testamento, o grande Eu Sou, para se descrever a si mesmo. Ele disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E depois o clímax. De uma forma que chocou completamente quem o ouvia, ele declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Isto não era uma simples afirmação, era uma declaração claríssima da sua divindade. Muito bem, vamos agora para um segundo título que Paulo lhe atribui. E este é muitas vezes mal interpretado: primogênito. É absolutamente crucial perceber o que esta palavra significa no seu contexto original. E a questão que surge imediatamente é: será que primogênito quer dizer que Cristo foi o primeiro ser que Deus criou? A resposta, quando olhamos para a Bíblia, é um rotundo não. E a chave para entender isto está aqui. Na cultura bíblica, a palavra primogênito tinha dois significados. Sim, podia ser o primeiro a nascer, mas, e este é o ponto fundamental, o seu uso mais importante era como um título de honra, de estatuto. O primogênito era o herdeiro principal, aquele que tinha a maior autoridade, a posição de preeminência. Vamos ver um exemplo prático disto que é claríssimo. Está no Salmo 89. Deus está a falar sobre o rei David e diz o seguinte: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, o mais excelso dos reis da terra. E agora, atenção a este pormenor, porque é aqui que tudo faz sentido. David não era o primeiro filho de Jessé, longe disso, ele era o oitavo, o mais novo de todos. Então por que Deus lhe chama primogênito? Porque aqui, primogênito é um título de honra, de preeminência, não tem nada a ver com a ordem de nascimento. E isto é a chave para entender Colossenses. Quando a Bíblia chama a Cristo primogênito, está a afirmar a sua supremacia, a sua autoridade sobre tudo, e não que ele foi um ser criado. E isto leva-nos diretamente à razão pela qual Cristo tem este título de primogênito com toda a autoridade possível. Porque ele é o Criador e o sustentador de todo o universo. O próprio texto de Colossenses explica esta lógica de uma forma brilhante. Diz que Cristo é o primogênito porque nele foram criadas todas as coisas. Reparem na ligação. A sua preeminência não é algo que lhe foi dado, é algo que lhe pertence por direito, porque ele é o Criador. E a escala da sua criação é simplesmente cósmica. Paulo nem sequer se fica pelas coisas que vemos. Ele inclui as mais altas hierarquias de seres celestiais. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo, absolutamente tudo, foi criado por ele. Isto significa que Cristo está acima de toda a criação, porque Ele é o seu autor. Isto tem uma implicação muito prática e reconfortante para nós. Se foi Ele que criou todos os poderes, visíveis e invisíveis, então não há nenhum poder no universo que o possa desafiar ou que esteja fora do seu controle. E depois de estabelecer esta soberania total de Cristo sobre o cosmos, sobre o universo inteiro, o apóstolo Paulo faz uma transição fantástica. Ele aproximou o foco do universo
para a Igreja. E é aqui que Cristo recebe um dos seus títulos mais íntimos, mais pessoais. Ele é o cabeça do corpo. E esse corpo somos nós, a Igreja. Esta metáfora é de uma riqueza incrível. Pensem nisto. Cristo como cabeça não significa apenas que ele é um líder autoritário que dá ordens. Não. Ele é a fonte de vida, o centro de controlo, a origem de toda a direção e de todo o propósito da Igreja. É muito simples. Tal como um corpo não consegue viver sem a sua cabeça, a Igreja, sem Cristo, não tem vida, não tem unidade, não tem missão. É um corpo morto. E isto leva-nos a um culminar de todo este propósito, o ponto alto da sua preeminência. Cristo é o grande reconciliador. Para percebermos a fundo esta reconciliação, precisamos de olhar para uma palavra grega fantástica, pleroma, que significa plenitude. O texto diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é só uma parte, não é uma faísca de Deus. É a totalidade, a manifestação completa de Deus. E por que é que isto é tão vital? Porque significa que Ele tem toda a autoridade e todo o poder necessários para fazer o impossível, reconciliar-nos com Deus. E é exatamente através desta plenitude que a grande reconciliação acontece. O pecado tinha criado uma fratura, uma separação cósmica entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra. Mas a cruz, o sangue de Cristo na cruz, tornou-se na ponte que uniu o que estava separado. Foi o ato que finalmente trouxe a paz, reconciliando todas as coisas com Ele mesmo. Então, se juntarmos todas as peças, temos um retrato incrível. Cristo é a imagem perfeita de Deus, o primogênito, não em tempo, mas em honra e autoridade, o Criador de tudo o que existe, o cabeça vivo da Igreja e, no final de tudo, o grande reconciliador universal. E foi por isso que, na cruz, quando a sua obra de reconciliação estava finalmente completa, ele pôde dizer aquelas palavras de vitória cósmica: está consumado. A missão estava cumprida. E assim, a questão final fica no ar. E não é uma pergunta apenas para pensarmos sobre ela, mas para a vivermos. Ao percebermos quem Cristo realmente é e tudo o que Ele fez, a pergunta é: o que precisa de mudar em nós para que Ele tenha de facto o primeiro lugar, a preeminência em cada aspecto da nossa vida?